responsabilidade é sua. Hoje, quando o prefeito acerta, tem bastante gente, né? Que junto, abraçando. Todo mundo participou. Quando o prefeito erra, quando todo mundo erra, só o prefeito. Só o prefeito que toma na cabeça, não tem jeito. Mas já estou acostumado, como diz o André, né? O lombo já está grosso de tanta paulada. E isso faz parte. Eu enxergo da seguinte forma. Eu acredito muito numa força divina. Eu olho para trás e vejo tudo isso que a gente já fez. É difícil acreditar que eu ia conseguir fazer isso. Eu estava esses dias mexendo nas coisas que eu guardo e li um artigo que você escreveu ainda quando tinha aquele jornal Primeira Hora sobre a era que eu ia enfrentar, dizendo que ia ser muito difícil superar o que o André fez. Mas eu não estou aqui para comparar o que eu fiz com o que o André fez. Eu quis fazer o meu trabalho. E olhando para trás eu vejo que eu consegui fazer o meu trabalho. Ou seja, demonstrei a minha marca com o meu jeito, com a minha personalidade, com a minha forma de ser. E esse é o legado que eu vou deixar, com a ajuda de Deus. Então, eu tenho a convicção de uma coisa, Sérgio. Eu vou entregar a cidade melhor do que eu recebi. Prefeito, o senhor tem um pacote anunciado de 520 milhões de reais. Você disse que o governo federal não abriu as torneiras. De onde é que vem esse dinheiro? Alguns vêm da parte do governo federal. Agora, o que acontece nessa questão do governo federal não abrir a torneira? Muitas dessas verbas já era para estar pronta. Atrasou, né? Atrasou demais. Já era, porque o dinheiro tem, Sérgio, lá. Com certeza. O que falta é você ter bons projetos, uma boa equipe, para poder tirar e fazer o dinheiro vir para cá. Agora, para você conseguir, meu amigo, tirar o dinheiro de lá e começar uma obra, vocês não têm noção da burocracia que é esse negócio. Eu costumo dizer que isso é um elefantão gordo, cadeirudo, que não se mexe, que você tem que ficar empurrando ele para frente para ele poder fazer as coisas acontecerem. Então, por exemplo, esse do Protransporte, corredor de transporte coletivo. Esse dinheiro é do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. É um dinheiro que é um empréstimo, ou seja, não é dado. Nós conseguimos ele por causa da capacidade de contrair empréstimo da prefeitura. Há mais de um ano esse dinheiro foi liberado, está depositado na nossa conta. Inclusive, nós já estamos pagando a contrapartida desse empréstimo. Pergunta quando que eles conseguiram liberar isso para mim. Só na semana passada. O dinheiro depositado na minha conta já. Então, aí pede um documento, e pede licença, e pede planilha, e a planilha não bate por causa de centavo, e tem que faltar, fazer de novo, e olhar a drenagem se está bem equacionada. Tá bom. Você acaba tendo hoje, com essas burocracias todas, temos que ver o lado bom. Eu sempre vejo o lado bom nas coisas. Você tem um norte, um brete para você errar menos. Ou seja, não se faz mais asfalto sem drenagem, as drenagens têm que ser previstas para poder evitar desperdício do dinheiro, essa coisa toda. Prefeito, o senhor falou em drenagem e tem pelo menos dois ou três grandes problemas em Campo Grande de erosão, né? Tem do Parque do Soter, tem que parece no Nova Lima, e tem essa questão do Anhanguizinho, o problema das enchentes aí. Essas obras estão incluídas nesse pacote? Estão. Deixa eu te dizer, nós temos 5 grandes vossorocas, que a gente chama, na cidade hoje. Nós temos aquela na saída de São Paulo, de frente ali a Cidade Morena, na entrada das Moreninhas, antes de chegar na Enersul. Nós temos da Nova Lima, que emergencialmente foi arrumada. Nós temos do Laranjais, do Parque dos Laranjais, do Jardim Carioca e da Espip Calage. E abriu uma também em frente ao Tênis Clube. O que acontece com Campo Grande? A cidade mudou, Sérgio. As pessoas os críticos têm que entender isso. Aquele que só critica, que fica sentado lá, só fazendo crítica no computador e mandando para um para outro. E com a mudança da cidade, mudaram-se os seus problemas. Os problemas de hoje não são os mesmos de 5 anos atrás, quando eu ainda era prefeito. O que aconteceu? Nós permeabilizamos muito a cidade. Isso, qual o lado bom dessa história? É o asfalto. A pessoa, quem que não quer morar no asfalto? Quem que quer sair do barro ou da poeira? Todo mundo quer.
Mas aí o que que acontece? A água que antes era absorvida pelo solo do asfalto, hoje ela cai dentro de um tubo de drenagem. E ela cai dentro desse tubo de drenagem e cai aonde? Cai no córrego. Quantos córregos nós temos que cortam o perímetro urbano da cidade? 33, que desemboca todos nas bacias oriundas do componente hidráulico que a cidade tem. O Ayanduí é a principal bacia que recebe toda essa carga de água que acaba sendo maior do que antes. Não é que agora está chovendo mais. Pode até ser que o índice pluviométrico esteja maior, por causa dessa questão do efeito estufa, essas confusão aí que os ecologistas cansam de alertar. Mas a verdade é o seguinte, a contribuição da chuva hoje para dentro dos córregos está muito maior em função da falta de absorção que o solo fazia antes, que era um mecanismo de defesa natural que se tinha. Hoje, com os asfaltos, cai muito mais água dentro dos córregos. E quando a gente detectou isso foi provocado através de uma observação de uma senhora. Eu encontrei essa senhora na rua, ela olhou para mim e falou, nunca mais voto no senhor para nada. Eu parei assim, ficou esse silêncio. Mas por que, minha senhora? Porque na época do senhor chove muito. Na época do doutor André não chovia tanto. O senhor tem que ser prefeito lá no Nordeste, que é lá que precisa de chuva. Aí, rapaz, eu falei, mas que barba, será que a minha áurea puxa nuvem, né? Para poder chover tanto na cidade? E conversa com um, conversa com até que um virou e falou, prefeito, o que está acontecendo é isso. O governo André asfaltou isso tudo. O senhor acabou de triplicar esse número de asfalto. Essa água tem que ir para algum lugar. E ela vai para os córregos. Então, a resolução desses problemas, Sérgio, não é simples. Olha que dor de cabeça que a gente teve com esses córregos. Olha essa obra na frente do shopping, se não era para ter terminado. Mas vai arregaçar a manga e vai fazer a galeria de concreto que a gente fez. Quando estava fazendo essa galeria, cansei de receber e-mail das pessoas parabenizando. Sabe para quê? Que a prefeitura ia ter o primeiro túnel. Você vê o tamanho da galeria que é, o cara achava que era um túnel, que ia passar o carro, mas não é. É onde vai passar a água. Aí tinha aquela rua, que fizeram aquela rua lá, que não liga nada a lugar nenhum. Aquela rua ali, o Mauro Barros Vanderlei, até era um excelente médico de coração, fazia ponte de safena. Olha só que é o destino, acabamos fazendo uma ponte de safena agora na rua que leva o nome dele. Ali, nós vamos fazer atravessar aquela rua, passar por cima dessa galeria do concreto, na frente do shopping, cruzar Afonso Pena e pegar a Rubem Gil de Camilo, que é aquela rua do Calil Carnes, que dali vai para a Câmara Municipal, desafogando todo o fluxo viário que vem da região norte. Prefeito, a capital, os campograndenses, o sul-mato-grossenses vão ganhar aí uma nova praça, a Praça Ari Coelho, completamente reformada, já que nós sabemos que a prefeitura já trabalhou algumas vezes ali, mas que infelizmente algumas pessoas não entenderam que precisa cuidar do bem público, não é? Que é necessário. Então, às vezes a gente chega lá, principalmente quem precisa utilizar o banheiro da Praça Ari Coelho, mas parece que agora tudo será resolvido. É verdade, a gente conseguiu reservar um recurso para poder revitalizar a Praça Ari Coelho. A praça, junto com a Praça do Rádio, são as duas praças principais do centro, que também faz parte da revitalização do centro. Essa praça vai ter um investimento da ordem de 2 milhões de reais, vai ser bastante moderna, com uma fonte e o coreto preservado, a fonte de água. Vai ter que ser fechada para fazer a reforma, porque não tem jeito. Por ali passam 10 mil pessoas por dia, e eu espero que com isso, com essa revitalização, as pessoas possam cuidar melhor, zerar melhor dessa praça, que vai ser realmente um mimo muito importante para a cidade. Ciclovia, a prefeitura está pensando em 120 quilômetros de ciclovia? 120 quilômetros de ciclovia. O que acontece nesses debates da mobilidade urbana? Cada vez mais os governos estão estimulando os transportes alternativos. A bicicleta, o ciclismo é um dos transportes. Campo Grande é plano, você pode observar que não tem muito morro, igual Rio de Janeiro, essas coisas. Então, a gente está dando oportunidade para o trabalhador de poder usufruir das ciclovias com segurança. Mas, como diz o Ribeiro, que é o que defende essas emendas,
Prefeito, o senhor tem que fazer a ciclovia que liga o bairro ao centro. E não é só uns pedacinhos daqui para ali, dali para cá. E ele tem razão. Então a gente desenhou um circuito de ciclovia na cidade para poder atender o ciclista. Hoje nós temos já 30 quilômetros de Já ciclovia. temos 30 quilômetros, vamos fazer 120 até o final do governo. Bem, prefeito, nós temos toda quarta-feira no programa Tribuna Livre o canal de comunicação com a população, a Boca no Trombone, onde o repórter Marcos Antônio Silvestre vai nos bairros ouvir, não é, os presidentes de bairro. E claro que nós ouvimos, não é, algumas vezes, não crítica, mas cobranças para que determinado bairro consiga um patrulhamento, um cascalhamento. Mas quero parabenizá-lo porque na maioria das vezes nós ouvimos elogios com relação à administração pública, à sua administração, e parece-me que depois daquela reunião com os secretários a coisa melhorou ainda mais, não é? É verdade. Olha, Campo Grande tem mais de 500 bairros, gente. Não é fácil atender tudo. Você acaba consertando um negócio hoje e passa 3, 4 meses, o que você consertou já tem que voltar para você fazer manutenção. E não deu nem tempo de você fechar a cidade toda. E a gente tem na população de Campo Grande assim, uma dependência muito forte da prefeitura. Às vezes a gente faz um mutirão de limpeza, o sujeito bota para fora para a gente poder catar sofá, geladeira, teve um que pôs até a sogra. Leva a minha sogra embora também, vocês estão levando todo mundo, leva ela junto. Então, para você ver que não dá, rapaz, você não consegue vencer as coisas. Aí você vai largar um negócio lá no meio da rua, que era para ser só folha, material orgânico, essa coisa toda. Então, a gente sabe que não é fácil e a gente tem que se desdobrar para dar conta do recado. E aqui, realmente, aquela reunião que a gente fez com a nossa equipe teve esse sentido. Não era para ter sido divulgado isso vazou. Mas tudo bem, em política não tem segredo. Mais cedo ou mais tarde alguém ia contar e ia falar isso aí. Acabou que isso reverteu num chamamento, numa chacoalhada. E olha, o seu Lúdio, Deus que tenha o seu Lúdio, eu gostava muito de conversar com ele. Ele é um homem simples, falava as coisas simples. Ele olhou para mim uma vez e falou: Nelsinho, administrar é igual você administrar a sua casa. Tem hora que você tem que chamar atenção, que dar uma chacoalhada. Foi o que eu fiz. Quem que está me ouvindo aqui que não deu uma chacoalhada uma vez na sua família? Ou dentro da sua casa para as coisas consertar? Isso é assim mesmo. Então, a gente fez isso com o intuito de acertar e não de querer aparecer. Tem tanta coisa boa para a gente querer aparecer, nós vamos querer aparecer num negócio desse, expondo como foi exposto. Mas tudo bem, já que saiu, todo mundo concordou, e numa outra reunião que a gente fez uma meia-culpa de todos. Ou seja, cada um falou o que pensava, isso uniu o grupo, uniu o time, está todo mundo indo para frente para terminar o mandato com chave de ouro. E falar em terminar o mandato com chave de ouro, lixo hospitalar, isso praticamente já está resolvido, prefeito? Rapaz, olha, eu tive grandes desafios. A rodoviária foi um deles. Eu não aguentava mais gozação com o negócio de rodoviária. Uma vez fui numa peça de teatro, entrou uma atriz assim, toda descabelada, e o ator principal olhou para ela e falou: nossa, você tá mais feia que a rodoviária de Campo Grande. Todo mundo riu e olhou tudo para mim, como se eu que fosse o artista que fez a piada, né? Pronto, agora nós temos uma rodoviária que o pessoal vai bater foto lá. Fala que é mais bonito que o aeroporto. O lixão é um outro problema, mas enorme. Se fosse só o lixão, ótimo, já estava resolvido. Eu estou lá com o aterro 80% pronto. Mandei reduzir para poder terminar ele junto com a usina de triagem. Por quê? Sabe quantas pessoas, Sérgio, vivem lá desse lixão? São 200 famílias. 200, o que eu vou fazer com esse povo, rapaz? Sendo que eu vou pegar o lixo, vou enterrar? Vai ficar esse pessoal disputando com as máquinas para poder catar o lixo lá, para poder sobreviver? Eu tive que fazer um galpão, uma usina de triagem com esteira. 3 milhões de reais vai custar isso, para poder jogar o lixo reciclado lá dentro, para que essas pessoas, numa associação, numa cooperativa, possa pegar esse lixo e revender para os empresários. Já fiz reunião com eles, estão redondinho comigo, vou mandá-los para poder ver como que funciona em algumas cidades, para eles poderem acertar, e assim nós estamos construindo a cidade, junto com a população, e resolvendo os problemas com quem sofre com eles.